13. Grata ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de falar em seu nome, pela sua misericórdia, que o Senhor possa me usar. Agradeço aos pastores pela confiança e a amada igreja por estarmos aqui, amém? E diz assim, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Todos os dias eu falo muito com os meus alunos para que eles parem para me ouvir sobre um determinado assunto. E é nítido, irmãos, o quanto ouvir é uma dificuldade do ser humano desde muito cedo. A palavra, o termo ouvir, significa dar atenção, atender, escutar. E aqui o texto fala da semente, que é a palavra de Deus, que o Senhor Jesus semeia em nossos corações, e nós, enquanto solo recebedores dessa semente, nós somos responsáveis pelo que acontecerá a essa semente em nossos corações. O Senhor Jesus, através dessa parábola, Ele nos ensina que a palavra, quando ela entra em um coração disposto a ouvir, a aprender e a aplicar, então ela verdadeiramente alcança o seu propósito. Amém? E aí ela cresce e dá muitos frutos. Então a maneira como nós ouvimos, irmãos, a maneira como nós recebemos a palavra é que determina como ela vai produzir frutos nas nossas vidas. E o texto fala aqui de cada um dos solos e de que maneira eles apresentam resultados quando se refere à semeadura da palavra do Senhor. E ali no versículo 4 ele diz que quando semeava uma parte da semente, ela caiu ao pé do caminho, à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Ela não germinou, ela não frutificou. E estar à beira do caminho, irmãos, é estar próximo a Jesus, mas não estar em Jesus. E há muita diferença, irmãos, no estar próximo e estar em Jesus. Quando nós estamos em Jesus, quando nós nos aproximamos dele, quando nós estamos no seu caminho verdadeiramente, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém.
Mas quando a gente não se coloca nesse caminho, a gente está sujeito a padecer, irmãos. A gente vai perecer. Não existe quem consiga estar bem longe da presença do Senhor Jesus. Não adianta estar na presença do Senhor Jesus sem se comprometer com a palavra, irmãos. É isso que o texto está falando. Glória a Deus. E a outra parte, irmãos, ela cai em pedregais. E vem do sol, ela se seca, porque ela não tinha raiz. A gente sabe que as pedras elas vão dificultar o crescimento daquela semente. Mas a gente sabe também que se ela estiver na superfície, se ela não tiver profundidade, se ela não tiver raiz, ela não tem sustento, irmãos. E assim somos nós na presença do Senhor, irmãos. Não dá para viver no raso. Não dá para viver sem verdadeiramente estar enraizado no Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Existem pessoas que são muito imediatistas, que elas recebem a palavra, se alegram, mas se as coisas não acontecem no tempo delas, da forma como elas esperam, então elas saem da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de Oséias, no capítulo 6, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E ele ainda continua dizendo: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A palavra é muito clara, irmãos. Se a gente não conhece a Deus, a gente é destruído. A falta de conhecimento no Deus a quem a gente serve, irmãos, nos leva à perdição. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós não conhecemos um Deus de ouvir falar, mas nós conhecemos um Deus que caminha conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como testemunhou agora o nosso pastor Fernando, irmãos. No dia mau, na hora da dificuldade, Deus esteve lá. Deus o guardou. Não houve murmuração. Ai, meu carro quebrou. Não. Houve gratidão. O Senhor me permitiu chegar. Glória a Deus. E é assim que tem que ser, irmãos. Coração grato ao Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que se o Senhor abrisse aqui, ó, atrás de nós, nessa tela, fração de segundos, assim, ó, do nosso dia, de quantos livramentos Ele nos deu só no único dia, nós estávamos aqui agradecendo e louvando. Glória a Deus. Nós não vemos, irmãos, mas nós sabemos o quanto Ele tem nos guardado, o quanto Ele tem nos livrado. Amém, Jesus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Versículo 7 diz: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Esse é o solo daquelas pessoas que se ocupam demais com as coisas da vida, irmãos. Conhecem a palavra, aceitam Jesus, mas ainda estão seduzidas pelas coisas do mundo, irmãos. Não tem mais nada que nos interesse, irmãos. Se torna chato. A gente convive porque tem que conviver, o Senhor nos dá graça. Mas não há atrativos para nós, irmãos, fora da palavra do Senhor. A palavra diz que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. E quando a gente verdadeiramente está enraizado no Senhor Jesus, irmãos, a gente não sente falta. Do contrário, as coisas desse mundo não nos dão prazer. Elas nos aborrecem, elas
nos enoja. Não há alegria, irmãos, em compartilhar muitas coisas. E o versículo 8 diz: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. É quando a gente fala dos níveis de frutificação e de crescimento na palavra do Senhor. Às vezes as pessoas podem pensar, mas e se comparar, né? Mas tudo depende daquilo, da nossa dedicação, irmãos. Do nosso nível de dedicação à palavra. Do quanto ela se torna importante. A palavra diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, irmãos. Nós temos que ter a palavra por preciosa, irmãos. Glória a Deus. É aquela coisa, muitas vezes as pessoas perdem dinheiro e se entristecem porque supervalorizam. Mas o valor para nós está na palavra do Senhor, irmãos. É isso que nos sustenta, é isso que nos dá alimento, é isso que nos liberta, é isso que nos conforta. A nossa preciosidade, o nosso bem maior é a palavra, é a presença do Senhor Jesus. E o Senhor continua dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E se ele está dizendo aqui que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, significa que a gente tem um adversário, porque ninguém luta sozinho. A gente tem um adversário, a gente tem um oponente, e esse adversário, conforme diz a palavra, ele vive buscando oportunidades para nos derrotar. Então, como diz lá em João 10, a parte A, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando ele diz que ele está buscando a quem possa tragar, ele está buscando ali oportunidades, irmãos. Nós somos guardados no Senhor e nós sabemos que o Todo-Poderoso é o Deus a quem nós servimos, não o nosso inimigo. Mas o Senhor nos adverte, irmãos. Ele está dizendo que nós temos aqui um adversário que tenta buscar a ocasião das nossas vidas para que ele possa entrar, para que ele tenha uma brecha, irmãos. E aí ele diz: sede sóbrios. Ser sóbrio, irmão, é qualidade de quem é consciente. Tenha consciência que isso aqui não é brincadeira, irmãos. Isso não é uma história de ficção, não é um livro de faz de conta. Quando o Senhor diz que nós temos um adversário, nós temos que saber que nós temos que ter atenção. E o que nos protege é a palavra do Senhor. Nós não temos que temer e dar um superpoder e valorizar o inimigo. Não é isso. Mas Ele nos conhece e Ele busca a ocasião. Por isso nós temos que conhecer a palavra. Porque nós somos livres, limpos, libertos pela palavra do Senhor. É a palavra que nos garante. Por isso é tão importante nós conhecermos a palavra, porque é ela que faz com que nós derrotemos o nosso inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que ele tanto quer roubar essa semente, que é o conhecimento da palavra, irmãos? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada
alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É por isso que Ele não quer que a gente conheça, irmãos. Porque essa palavra, irmãos, ela entra lá no profundo do nosso coração. Ela sabe aquilo que eu penso, aquilo que você pensa. Ela conhece aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. E ela vai lá até a divisão da alma e faz aquilo que é necessário para mim e para a sua vida. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque nós somos limpos pela palavra. Se nós estamos aqui, é porque nós somos libertos pela palavra. Se nós estamos aqui, é porque essa palavra do Senhor é verdade e se faz verdade nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. E louvado seja o nosso Deus por isso. Aleluia. Um outro motivo está no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na palavra do Senhor, nós caminhamos em segurança, irmãos. Ela ilumina o nosso caminho, ela direciona o nosso caminho. Provérbios 30, versículo 5 diz: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. A palavra do Senhor, ela nos blinda. A palavra do Senhor, ela nos protege. João 17:17. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Está aí a explicação, né, irmãos? Não precisava dizer mais nada. Glória a Deus. A palavra do Senhor é a verdade. Essa é a verdade das nossas vidas. E quando nós conhecemos a verdade, o diabo, que é o pai da mentira, não encontra ocasião nas nossas vidas. Porque nós sabemos onde está a nossa verdade, que é na palavra do Senhor. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos livres, irmãos. Livres nós somos, porque nós temos conhecimento da palavra e do Deus a quem nós servimos. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Esse é o segredo da vida do crente, irmãos. O salmista disse no Salmo 19, o versículo 18, o verso 18, perdão: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, irmãos, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós não precisamos mais de coisa alguma, Glória a Deus. porque nós temos nela tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: mas eu vou ler a palavra e sinto sono, eu tenho preguiça. Vem as distrações na hora do culto, para que a gente não compreenda a palavra, e assim a gente é roubado em conhecer ao Senhor, crescer em conhecimento, em comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor diz assim, lá no livro de Abacuque, capítulo 3: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas ou da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso é cair em terra boa, irmãos. Essa certeza que nós temos que ter é saber que a minha e a sua força está no Deus em quem nós servimos, irmãos. E quando nós entendemos isso, não há nada que nos impeça de adorar ao Senhor, porque a gente entende
que a nossa força, e a gente entende que nós não somos guiados pela circunstância, mas pelo Deus que nós servimos e pela sua palavra. E o Senhor Jesus, ele conclui seus ensinamentos a respeito dessa palavra, lá no versículo 10. E acercando-lhe dele, os discípulos disseram: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem os ouvidos, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, o que as aves comeram. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e que logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quantos não já ouviram, já estiveram aqui no nosso meio, irmãos, e já não estão mais, porque não tinham raiz. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz em 100, outro em 60 e outro em 30. E louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor achou em nós, irmãos, um coração de adorador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor, que foi semeada nos nossos corações, frutificou e continua frutificando. Por isso nós somos alegres, por isso nós somos felizes, por isso nós somos gratos, porque nós estamos aqui na presença daquele que é digno de honra, de glória, de adoração, o Senhor Jesus, o Deus poderoso, irmãos, que nunca perdeu batalha e que fez todo o sacrifício na cruz do Calvário, por amor de mim e de você, irmãos. Que o Senhor Jesus, o que o Senhor está dizendo aqui é que nós somos também, irmãos, responsáveis por esse nível de conhecimento e de frutificação. Isso se dá, irmão, em comunhão, em jejum, em oração. Não precisa ser sacrifício. Eu não preciso, irmãos, não é pelo muito estudar, é pela comunhão, irmãos. É pelo joelho dobrado, é pela leitura da palavra, que o Senhor se revela, irmãos. Quanto mais a gente buscar, mais enraizado nós vamos estar, e mais revelação da parte do Senhor nós teremos, porque Ele dá aos seus, irmãos. Valorize a palavra, irmãos. Busque conhecer a palavra, não somente para conhecer o Senhor, mas para prosseguir em conhecer, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar ainda mais nos corações de cada um. Eu agradeço a oportunidade e as palmas vão ao Senhor Jesus.